Muito bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo da Academia de Pregadores. Que bom estarmos juntos com você mais uma vez. E hoje, com muito carinho, nós estamos recebendo aqui pastor Napoleão Falcão. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, o pastor Eli, muito agradecido pelo privilégio e pela oportunidade de estarmos juntos. E desta feita, nessa incumbência memorável, divina, gloriosa, feliz, de comunicar a expressiva palavra de Deus aos nossos milhares de alunos da Academia de Pregadores. Pastor Napoleão está terminando hoje as gravações da matéria do Apocalipse, a escatologia, que estará no nosso curso médio em teologia da Academia de Pregadores. Pastor, como foram esses dias aqui de gravação, as aulas que o senhor tem para nos falar sobre esse momento? Memorável, pastor Eli, foi muito espiritual, essas 16 aulas que nós tivemos aqui o privilégio de partilhar com todos os nossos queridos alunos da Academia de Pregadores, a começar pelo pastor Moisés, o nosso diretor, que nos trata com tanto carinho, com tanto amor, e nós estamos bastante felizes. Só não estou mais feliz pela ausência da minha esposa, porque ela não está bem de saúde. Mas nós estamos gratos a Deus pelo privilégio de contribuir com a menor das parcelas para elevar, esse é o nosso propósito, o índice espiritual e de conhecimento dos nossos milhares de alunos da Academia de Pregadores. Que bênção. Pastor Napoleão, que já tem outro curso na Academia de Pregadores, já está conosco há um tempo, um bom tempo, desde o início já está com a gente e é sempre um privilégio muito grande recebê-lo aqui também. E você que nos acompanha, pode mandar a sua mensagem, o seu recado, comentando no vídeo da transmissão. Estamos neste momento ao vivo no Facebook, aqui na página da Academia de Pregadores. Eu já vou atualizando para mandar aqui alguns abraços, mandar aqui a sua participação também. Com muito carinho nós queremos atender o povo de Deus que nos acompanha neste momento. E dentro de instantes, pastor Napoleão Falcão ministrando para nós uma introdução da matéria, uma aula muito profunda e importante para você entender um pouco melhor o que tem nesta matéria do curso médio em teologia. Falando no curso médio, deixa já eu adiantar aqui, quem sabe você não conheça, esteja aí pela primeira vez assistindo a gente, perguntando o que é isto, do que se trata. Pois bem, a Academia de Pregadores é uma escola de teologia online que tem alcançado milhares de pessoas por todo o Brasil e em mais 48 países. Pessoas que antes não tinham condições de fazer teologia, pois a universidade fica longe, é cara, não tem escola na sua cidade ou não tem tempo para frequentar uma escola e agora tem à sua disposição um portal online com todos os cursos liberados para estudar à vontade. Na Academia de Pregadores, nós não vendemos cursos, a academia não vende, não comercializa cada curso separadamente, até porque o valor seria muito alto e isto inviabilizaria as pessoas de terem acesso a tantas revelações, a tanto conteúdo da palavra de Deus. Por isso, o nosso modelo é de assinatura. Como a Netflix, por exemplo, que é o serviço mais conhecido hoje, você faz uma assinatura mensal e com isso tem direito a fazer todos os cursos dentro do site. Isto mesmo, com apenas uma assinatura, você tem o direito de fazer todos os cursos dentro da Academia de Pregadores e pode estudar à vontade, no seu computador, no seu tablet, no celular, aonde você estiver com a internet, você vai ter acesso às aulas. O curso médio em teologia é apenas um dos cursos que nós estamos produzindo, fazendo um grande investimento para levar para você este conteúdo de qualidade, com professores capacitados, preparados, homens de Deus que já estão há muito tempo ensinando e com certeza tem conteúdo, tem bagagem, tem muita coisa boa para oferecer aos nossos alunos. Para você ter ideia, o curso médio tem 34 matérias, 19 professores e tudo isso está à sua disposição por apenas uma mensalidade, fazendo a sua assinatura na Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil, tá ok? Nós já vamos aqui para a nossa aula
Deixa eu ver se tem algum comentário aqui, eu já vou atendendo também, já vou mandando aqui os abraços para o povo de Deus que está conosco. O Everaldo está mandando aqui um recado, Everaldo Costa Oliveira, ele é de Ipatinga, Minas Gerais. Também Pastor Orseni, lá de Londres, Deus abençoe, Pastor Orseni, está aí acompanhando, Pastor Napoleão, um povo de longe, né? Beleza. Com a gente aí também, para acompanhar a sua aula já em instantes. O Lael Silva, dizendo bênção, glórias ao soberano santo de Israel. Adlas Oliveira, um abraço para você, Adlas. O Lael é lá de Uberlândia. Também o Fabiano Luiz, que é de Camaçari, na Bahia. O Marlos Santos, o Joelcio Fernandes. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Gonçalves Rodrigo, lá de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Glória a Deus. O Gêneson Silva Salles, aluno da Academia de Pregadores, está lá em Cajazeiras, na Paraíba. Um abraço, Deus abençoe a todos. Pois bem, nós já vamos então com a aula com o pastor Napoleão Falcão e depois eu volto aqui com outras participações, depois eu volto também para falar um pouco melhor da Academia de Pregadores para você e de tudo que nós estamos preparando. Se você quiser já conhecer o projeto, entra lá no site academiadepregadores.org, www.academiadepregadores.org e conheça a maior escola de teologia online que está trazendo muito conteúdo e revolucionando a forma com que você pode estudar a palavra de Deus. Pastor Napoleão, com o senhor neste momento. Muito obrigado, pastor Eli, muito obrigado ao nosso diretor, pastor Moisés. É uma alegria extraordinária, uma alegria que paira dentro da minha alma, né, que revoluciona o meu espírito, o contentamento, o prazer de outra vez partilhar com os nossos alunos uma porção da palavra de Deus em forma de ensinamento. E desta feita, nós endereçamos a nossa palestra de 16 aulas sobre o livro do Apocalipse. E, como todos devem saber, compreender, que as doutrinas fundamentais bíblicas, elas dividem-se em 3 grupos. Aquelas que nós chamamos as mais fáceis, aquelas que nós chamamos as menos fáceis e aquela que nós chamamos as mais difíceis. Então, as mais fáceis são todos os ensinamentos bíblicos relacionados com o plano soteriológico, a doutrina da salvação. Quer dizer que Deus reduziu a nossa salvação ao nível irredutível. Da salvação não se pode reduzir mais nada. A única coisa que me faz para receber é somente crer no Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito. Atos 16 e 31. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Existe o segundo grupo, que são as doutrinas menos fáceis, estão relacionadas com os dons espirituais. Então, quem ministra sobre dons espirituais tem que ser uma pessoa muito equilibrada. Você não deve nem tanto ao mar, nem tanto à praia, né? Os dois extremos são muito perigosos, tanto a excessividade como a omissão. Então tem que haver muito equilíbrio, porque se você segura muito, o povo fica frio, se solta demais ao fanatismo religioso. Então quem ministra sobre dons espirituais deve ser pessoas equilibradas emocionalmente e espiritualmente. E existe essa outra área, o terceiro grupo, que são as doutrinas mais difíceis da Bíblia, que nós acabamos de ministrar essas 16 aulas. São assuntos relacionados com o projeto da nossa salvação, melhor dizendo, com a escatologia. Assuntos relacionados com o tempo do fim, né? Assuntos relacionados com as coisas vindouras. Então, as profecias, elas dividem-se em 3 grupos, né? Profecias que cumpriram-se, profecias que estão cumprindo-se e profecias que hão de cumprir-se. Então, a escatologia, ela abarca esses 3 grupos analíticos das profecias bíblicas. Por exemplo, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, é um exemplo. Ali tem 3 tipos de profecias. Ali há profecias que já se cumpriram, ali existem profecias que estão se cumprindo, e ali existem profecias que ainda hão de cumprir-se. Então eu quero tomar uma palavra aqui, um versículo, para nós meditarmos um pouco das profecias relacionadas com o futuro,
que tem sido a nossa área pedagógica nesses ensinamentos aqui na Academia de Pregadores. Na primeira carta do apóstolo São Paulo aos crentes em Corinto, no capítulo 4, versículo 6, está escrito: E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Vou repetir. Aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Tudo aquilo que não está revelado com clarividência precisa gera uma especulação. E especulação não edifica ninguém. Por exemplo, Deus não quis revelar no Apocalipse quem são as duas testemunhas. É um departamento que está fechado. Se você ler Deuteronômio, diz que as coisas reveladas é para nós. Deuteronômio 29. E as não reveladas é para o Senhor nosso Deus. Então, se você for forçar uma coisa que não está revelada, vai virar uma especulação. E essa especulação ela pode degenerar-se numa heresia. Por exemplo, outro exemplo, as vozes dos trovões. Quando os trovões rebobinaram na ilha, que João ia escrever, o anjo de Deus disse: seles e não escreva o que os trovões falaram. Então Deus não quis revelar o que estava inserido nas vozes dos trovões. Então são dois exemplos que nós devemos gravitar dentro de nós. Então a escatologia é uma matéria que quando você adentra a mesma por revelação bíblica, ela traz em você o quê? Gozo, paz, ela lhe emociona. A matéria em si é muito emotiva, porque ela trata do futuro da igreja. Ela trata da vitória consumada dos cristãos. Então, a Bíblia, ela não é um livro diferenciado dos demais. Costumo dizer que a Bíblia não é nenhum livro, a Bíblia é o livro. O resto são enchimentos de prateleiras. A Bíblia é a palavra de Deus e esta palavra é revelada aos anais da nossa alma e por isso que produz gozo. A letra mata e o Espírito vivifica. Então o Espírito vivifica a palavra, o Espírito Santo dá conhecimento de causa e traz a revelação para o nosso gozo, para a nossa edificação espiritual. Então, o pregador deve pautar o seu ministério na área do ensino, ou na hora da pregação, visando três coisas. Primeiro, a glorificação do nome de Deus. Segundo, a salvação do homem que está em trevas, do homem perdido. E terceiro, a edificação da igreja como corpo de Cristo aqui na terra. Esses são os três pilares que sedimentam e consolidam a pregação e o ensino do Evangelho. Muitas pessoas já se decepcionaram com a escatologia, quer dizer, porque eles querem dar uma interpretação além da revelação, além daquilo que Deus quer que se fale. Muitos já marcaram data sobre a volta de Cristo e ficaram pasmos, decepcionados, porque Jesus não voltou nas datas que eles marcaram. Ora, se é para marcar data, quando a palavra de Deus antagonicamente diz: o dia e a hora ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Se é para marcar data, Jesus disse que é como ladrão de noite, como laço sobre os moradores da terra. Como relâmpago clareia no Oriente e se mostra no Ocidente. Então, nenhum homem está gabaritado para marcar dia, para marcar data. Você deve analisar, conjecturar e estudar as profecias. Com análise, vivendo uma simetria comportamental de não se exceder naquilo que Deus não quer que fale. Então, é isso que Paulo está fazendo um apelo aos irmãos de Corinto, para não se soberbecer um contra o outro a respeito da palavra. Não ir além do que está escrito. Porque se não há revelação do texto, é porque Deus não quer. Se não há revelação do texto, então não há gozo. Quando há revelação, aí há gozo. Aí o Espírito Santo glorifica a Cristo pela palavra.
e traz para a igreja edificação espiritual. Todos se alegram porque o Espírito Santo é o maior intérprete da Bíblia. É o professor dos professores. Ele está no mesmo pé de igualdade de Cristo. Vos darei outro consolador, no mesmo pé de igualdade. Ele é Deus. Ele sabe selecionar aquilo que é do homem, sabe selecionar aquilo que é de Deus. O Espírito Santo tem critério de seleções. Então, ele está na terra para a glorificação do nome de Deus e para revelar à sua igreja os tesouros milionários da palavra. Então, a profecia, ela é para nós entendermos e para nós sermos por elas edificados. Então, este seriado que nós gravamos agora de 16 aulas de escatologia bíblica em Apocalipse, o nosso diretor, pastor Moisés, ele tem como finalidade, como visão, como um entusiasta que ele é da fé cristã, ele visa, através de mim e dos outros professores, a sua edificação. A Bíblia não é um instrumento de Deus para produzir contenda. A Bíblia não é instrumento de Deus para produzir confusão de interpretações, gerar dor de cabeça e gerar polêmica. Não, senhor. A Bíblia Sagrada é para produzir consolo, para produzir edificação espiritual, para que as pessoas harmonizem a sua fé em Deus e sejam por elas edificados. Então Paulo tinha esse critério, esse cuidado, que os irmãos não entrassem em discussões banais. Por exemplo, há muita gente preocupada. Quem foi a mulher de Caim? Olha, irmão, isso não edifica ninguém. Essas coisas não edificam. O que edificam são os fundamentos doutrinários da nossa fé. Isso sim, isso edifica. Quer dizer, de onde vim, quem sou e para onde vou. Isso edifica. Eu tenho que saber a respeito da minha salvação. Eu tenho que conhecer os valores da minha salvação. Eu tenho também que compreender que esta salvação será consumada com a volta de Jesus Cristo. Isso me traz gozo na alma, isso me traz satisfação no espírito. E além disso aí, é entrarmos em polêmica, é entrarmos em discussões, em debates, que não produz nenhum fruto pacífico, não produz gozo, não produz alegria, não produz graça, não aumenta a nossa fé, não elastece o nosso conhecimento a respeito de Deus. Então ficamos com aquilo que está escrito, porque nós somos homens, somos limitados. São Paulo diz que nós conhecemos em parte, e em parte nós profetizamos, até sermos glorificados. Quando formos glorificados, por ocasião do arrebatamento, aí sim, o corpo glorificado, obviamente que ele não está mais sujeito às leis da física, mas nós não estamos ainda no corpo glorificado. Afinal de contas, a nossa salvação não está completa. Ainda falta nós ficarmos livres do corpo do pecado. Né? Paulo diz, quem me libertará do corpo desta morte? Ainda estou agregado a este corpo. A salvação ela tem 3 tempos. Cumprindo-se e cumprir-se-ão. Salvo da pena, salvo do poder e salvo do corpo. Então, ainda estamos sob os limites do nosso corpo. Só conhecemos em parte. Nós não somos o conhecedor de tudo, nós não somos aqueles que dizem conhecer todos os mistérios, jamais. Conhecemos em parte. Então, aquilo que Deus achou por bem revelar, aqui repousa o nosso contentamento. Aqui repousa a nossa gratidão. Mas não devemos jamais ir além, repito, daquilo que Deus quer que nós venhamos a conhecer. Glória a Deus. Então, essas aulas sobre o Apocalipse, ela, na minha compreensão, ela vem para despertar o nosso estímulo espiritual, para termos mais prazer nas Escrituras, para desfrutarmos de uma esperança sempre renovada. Esses estudos não é a guisa de queremos saber mais do que os outros,
de nos equiparar, quem sabe mais e quem sabe menos. Nada disso. Não, senhor. A Bíblia aconselha a nós não entrarmos em debates acerca dessas coisas. Mas, quando fazemos esses estudos, quando aplicamos-nos ao conhecimento das Escrituras, é para promover o bem-estar espiritual dos nossos queridos irmãos. Principalmente os irmãos que amam a Academia de Pregadores e têm pela Academia de Pregadores gozo e gratidão. E gratidão. São os nossos professores, são em número de 19 mestres, né? Que são homens que estudam, são homens que dedicam a sua vida para fazer o melhor, para trazer o melhor. Entre eles, eu sou o menor de todos e estou aqui, né? Sendo honrado pelo nosso diretor, honrado pelos irmãos que fazem parte dessa instituição espiritual de grande relevância, né? É uma academia que hoje ela é o maior instrumento online de ensinamentos bíblicos. Então, meus queridos e amados irmãos, concentre-se neste teor e amplie esta visibilidade espiritual. O nosso estudo atinente às profecias futuras, que nós chamamos na área pedagógica e teológica, chama-se de escatologia bíblica. Os ensinos relacionados com o projeto de Deus no futuro, que abrange tantas coisas, por exemplo, as 3 mortes, morte física, espiritual e eterna, as ressurreições da condenação e ressurreição da vida eterna, primeira e segunda, né? Depois vem o estado intermediário, que é aquele estado compreendido entre a morte e a ressurreição do corpo, né? O estado intermediário dos ímpios e o estado intermediário dos justos, né? Então a Bíblia, ela ensina pedagogicamente, com muito critério a respeito disso. São assuntos que foram revelados para o nosso bem e para o nosso gozo. E depois vem o arrebatamento da igreja, né, com o toque da trombeta, né? Existe a voz do arcanjo, o alarido e a trombeta de Deus. E são coisas gloriosas que São Paulo faz questão de ensinar aos crentes de Tessalônica, aí não deixa dúvida para ninguém. E depois a nossa reunião com Cristo nos ares, que São Paulo chama isso de bema, o tribunal de Cristo. E cada um recebe ali os seus galardões por aquilo que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, nosso corpo é um instrumento para trabalho. Nós somos o templo do Espírito Santo e devemos oferecer o nosso corpo, oferecer todo o nosso sistema nervoso, todo o nosso ser para o serviço do Evangelho. Isso é maravilhoso. Alguém pergunta, pastor, o senhor não tira férias? Mas como tira férias, irmãos? Se nós temos uma eternidade toda para descansar. Então eu acho que é uma hora de nós nos sacrificarmos e de fazermos o melhor para projetar com grandeza o reino de Deus. E depois desses 7 anos de glória na eternidade, que compreende o tribunal e as bodas do Cordeiro, aí vem o cerco a Jerusalém com aquelas nações que estão no norte de Israel, né? Que você já deve ter ouvido falar. Vem a batalha de Meguido, a batalha de Armagedon. Aí os judeus fiéis, e obviamente eles vão ficar cercados, vão perder toda a estratégia de guerra, né? E Deus quem fará isso. A Bíblia diz que Deus terá todos os inimigos do norte com 6 anzóis. 6 anzóis pelo queixo. E 6 é o número do homem, né? Besta, dragão e falso profeta. Trindade maligna, 666. Então trará os inimigos do norte com anzóis pelo queixo, e o remanescente fiel vão clamar pelo poder do seu Messias. Jesus, a esta altura, está nas bodas do Cordeiro, celebrando aquela festa, aquele momento espiritual de núpcias da igreja com o Cordeiro, né? Com o seu noivo. E aí ele vai ouvir o clamor de Israel. E é quando ele vai descer em glória para socorrer o seu povo a quem ele ama tanto, e que ele fez promessas cabíveis, né? Por causa do juramento que ele fez a Abraão.
Então, a Bíblia diz que neste momento aparecerá no céu, né, o sinal do Filho do Homem. É a segunda vinda, né? A segunda fase da sua vinda, né? E todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Então ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras para impetrar o julgamento das nações, que é um julgamento por pessoas, por indivíduos, por representantes de nações. E depois desse julgamento ele impetra o milênio, que é a última dispensação, né, de Deus para com os homens, né? Existe aqui a essência doutrinária de 3 evangelhos. Esse evangelho que nós pregamos é chamado Evangelho da Graça, né, que é os favores de Deus ao homem. E tem o Evangelho Eterno. Esse Evangelho Eterno vai ser pregado no capítulo 13 de Apocalipse por 3 anjos. Quando o anticristo erigir a imagem da besta e exigir-lhes adoração, a Bíblia diz que 3 anjos povoam o céu atmosférico, trazendo nas mãos o Evangelho Eterno e gritando altissonantemente: não adorem a besta nem a sua imagem, mas adorem a Deus. Então, quem rejeitar a adoração à besta serão certamente decapitados, né? Selarão sua salvação com seu próprio sangue. Será muito triste, mas Deus, em todas as eras dispensacionais, terá um tempo para a salvação do homem, porque Deus não tem prazer que ninguém se perca. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus usa todos os recursos disponíveis para salvar o homem. Porque o maior projeto de Deus não é a criação dos céus nem na terra. O maior projeto de Deus é a salvação do homem. Ele criou o homem para ser salvo, para ter esse relacionamento de cordialidade com ele, de amor e de comunhão. Então, existe o outro evangelho que será no milênio, que é o evangelho do reino, que será conferido aos judeus da época. Nessa ocasião, você sabe que a Terra, o planeta Terra, a sua população estará reduzida a 1/3, porque a maioria dos homens morreram com os 3 juízos sancionados por Deus através do Apocalipse. São os juízos dos selos, são os juízos das trombetas e são os juízos das salvas. 3 impressionantes juízos terríveis. Selos, trombetas e salvas. Impressionante. Haverá um período na história, né, desse período dramático que nós chamamos de grande tribulação. A palavra de Deus diz que nunca houve um dia como este. E esta grande tribulação, ela traz o aprisionamento da morte por 5 meses, para dar evasão, a manifestação dos gafanhotos, né? Esses gafanhotos com ferrões, comandado por um comandante chamado Abaddon, o anjo do abismo, né? E esses gafanhotos, a palavra de Deus desce ao nosso nível para nós entender, mesmo que o gafanhoto não mata de per si, mas ele traz sofrimentos terríveis àqueles que são picados por eles. Então, um período angustiante, esse período dramático da grande tribulação, porque haverá a palavra ânsia. Ânsia quer dizer vontade de morrer e não morre. A morte será muito mais preferível do que viver aquele estado. E sobre Cristo, a Bíblia diz, era impossível que ele ficasse preso ou retido pelas ânsias da morte. Jesus deu a sua vida unicamente por amor a todos nós. São Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele diz que Deus prova o seu amor para conosco. Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o milênio é uma dispensação de Deus para com o restante das pessoas que aqui ficarem. E o gracioso evangelho do reino, e naqueles dias o mensageiro desse evangelho não vai dizer quem quer aceitar Jesus como seu Salvador. Não. É quem quer aceitar Jesus como seu rei. Ele será rei de justiça, ele será rei de Israel, ele será rei dos reis e ele será rei de toda a terra. E a Bíblia diz que nesses dias a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Glória a Deus. Depois do milênio, então surge agora a
segunda ressurreição dos mortos, e os homens serão tirados das suas respectivas sepulturas, dos recônditos dos oceanos, como foi plantado. Daniel chama isso de corpo de vergonha e de nojo eterno. Porque eles não fizeram parte da primeira ressurreição. A primeira ressurreição é chamada bem-aventurada ressurreição. Quer dizer, feliz ressurreição. Ressurreição da vida. E a outra, ressurreição da condenação. Está escrito, Paulo escrevendo em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele explica com muita clarividência, não deixa dúvida para nós, e versículo 24 em diante. Ele diz, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força. Porque convém que reine até que ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. É para vocês terem uma visão panorâmica de que Jesus hipotecou a sua palavra de não estar conosco até o fim, mas de estar conosco até a consumação dos séculos. A consumação dos séculos é um tempo probatório da graça de Deus oferecida aos homens. Depois virá o fim. Haverá uma passagem de comando de Cristo para o seu Pai. Depois virá o fim, quando estiver entregado o reino a Deus, ao Pai. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, pronome possessivo, trono dele. Jesus tem um trono. Assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Só aqui nós temos duas pessoas. Você se lembra quando Noé soltou a pomba? A primeira vez ela foi e voltou. Dispensação do Pai. Segunda vez ela foi e voltou, mas voltou com um raminho de oliveira no seu bico. Dispensação do Filho. A terceira vez ela foi e não voltou mais. Dispensação do Espírito Santo. O Espírito Santo não voltou para o céu, ele ficou na terra. É ele que convence o homem, segundo a Bíblia, do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o maior intérprete das Escrituras Sagradas. Glória a Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, eu quero agradecer a você, o seu carinho, sua paciência de nos ouvir. Agradeço pelas orações, agradeço ao meu diretor, pastor Moisés, agradeço o privilégio e a honradez de fazer parte deste grupo seleto de professores. Agradeço a Deus todo o carinho, toda a confiança. Espero continuar merecendo este carinho, esta confiança, e jamais desmerecê-la. Isso depende muito de mim, do meu comportamento. E que Jesus seja glorificado em sua vida. Que há outras verdades que eu não conheça e você também não conheça. Deixamos isto para a eternidade. Lá da eternidade. Tudo, infinitamente tudo será revelado. Aqui, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas o que Deus nos dera aqui em vida já é muito glorioso. Já satisfaz a nossa alma. Já contenta o nosso espírito, já nos edifica. Ontem eu falei para um irmão muito querido que se só houvesse uma página, uma folha da Bíblia com a inscrição: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, o texto áureo da Bíblia. Eu ainda seria crente e estaria esperando a misericórdia do Senhor. Não existe coisa melhor nesta vida do que servir a Deus. Afinal de contas, queridos, nós estamos aqui nesta terra para dois relevantes propósitos. Primeiro, servir a Deus. Segundo,
esperar do céu seu Filho Jesus Cristo. Deus continue te abençoando, fertilizando a sua mente, abençoando a sua família, e que você possa, através dos instrumentos da Academia de Pregadores, crescer na graça e no conhecimento. A paz do Senhor, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus, que aula maravilhosa e abençoada tivemos com o pastor Napoleão Falcão. Pastor Napoleão, que está conosco, como foi anunciado, no curso médio em teologia e também em outros cursos aqui na grade da Academia de Pregadores, e você pode acompanhar tudo pelo nosso site www.academiadepregadores.org. Pastor, muito obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui. Obrigado, pastor Eli, muito obrigado ao pastor Moisés, muito obrigado a todos vocês, ao Cláudio, a todos que fazem aqui a Academia de Pregadores. Estou voltando para casa com a minha alma feliz, estou voltando para o recanto seleto do meu lar, para os braços da minha esposa, agradecido a Deus por mais essas 16 aulas que nós acabamos de ministrar durante esses 3 consecutivos dias. Muito obrigado, Eli, que Deus continue abençoando a você, sua família, seu ministério, ao nosso diretor, pastor Moisés, e a todos os mestres, meus colegas, que fazem parte desta grade de professores da Academia de Pregadores, e até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Que bênção! Muito obrigado ao pastor Napoleão, e você que ainda não é um aluno, aproveite essa oportunidade. Vá agora lá no site academiadepregadores.org, faça a sua assinatura, a sua inscrição e imediatamente você vai ter acesso a todos os cursos ali disponíveis. Acesso ilimitado, porque com a sua assinatura você tem direito a fazer todos os cursos dentro do site da Academia de Pregadores. E tenho certeza que Deus vai falar com você, Deus vai se fazer presente aí na sua casa, no seu local de estudo, como temos ouvido dezenas de testemunhos, de depoimentos dos alunos que estão conosco. Se você deseja conhecer um pouco mais desses depoimentos, entre no YouTube, procure ali pela Academia de Pregadores e você vai ver o que nós estamos aqui dizendo. São muitos alunos falando o que Deus tem feito em suas vidas através dos cursos da Academia de Pregadores. Inclusive, com o pastor Napoleão Falcão, tem um bate-papo muito especial que está lá no YouTube da Academia, onde você vai conhecer a sua trajetória. Você que não conhece, é claro, vai poder conhecer um pouco mais dos passos do pastor Napoleão Falcão até hoje, nesses 50 anos aí pregando o Evangelho, falando de Jesus e ganhando almas por todo o Brasil e pelo mundo também. Que Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho, por estar conosco mais uma vez, e a gente se vê em breve em outras transmissões ao vivo para você aqui da Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. Ótima noite. Deus te abençoe.